Terça-feira de Carnaval, 13 de fevereiro de 2024. Começa agora o Pix News. Veja os destaques desta edição. Paraná registra queda de 9,3% no número de homicídios em 2023. Estado teve os melhores resultados na segurança pública dos últimos 5 anos. Rio Grande do Sul anuncia 28 novos centros de atendimento para pessoas com autismo. Santa Catarina terá voo direto para o Panamá, destino em curta viagem aos Estados Unidos e Caribe. Rio de Janeiro tem recorde de dengue. Estado já registrou mais de 260 mil casos da doença e polo de atendimento é instalado. Concessão do Cais Mauá tem vencedor. Leilão confirma consórcio Pulsa Rio Grande do Sul como novo administrador. E você vai ver ainda. Geladeiras mais baratas devem sair do mercado. Nova regra do governo federal deve atender critérios de eficiência energética. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, obrigada pela companhia. Seja muito bem-vindo ao Pix News nesta terça de Carnaval. Com uma iniciativa do governo do Paraná e a empresa TIM, nos próximos 2 anos será realizada a ampliação da conectividade em todas as regiões do estado, principalmente no interior. A operadora TIM deverá investir até 2026 cerca de 22 milhões de reais na construção de antenas de telecomunicações no Paraná. O acordo ocorreu após a autorização da Secretaria de Estado da Fazenda para autorizar os créditos acumulados de ICMS disponíveis no Tesouro Estadual. O Paraná já é considerado o estado mais inovador do Brasil e agora nós queremos levar toda essa inovação, a conectividade, o acesso à internet também para a zona rural. Nós já temos uma boa parte do Paraná já é atendido com a rede de internet, mas a ideia é poder chegar na universalização, quer dizer, em todas as áreas do estado, em especial na zona rural, ter a internet de um acesso fácil e rápido também para o agricultor, porque hoje é fundamental para ele, para ele fazer compra de equipamentos, análise de mercado, até novas tecnologias que ele possa buscar na internet também para aprimorar aquilo que ele produz. Que é um grande desafio, porque até mesmo países de primeiro mundo têm dificuldades em levar a internet para o campo, para as áreas mais distantes, rurais. Como nós temos uma grande produtividade, é um estado de referência para o Brasil em produtividade por metro quadrado, é nossa missão essencial, prioritária na Secretaria de Inovação, promover esses grupos de trabalho com as outras secretarias para promover desburocratização, parceria, e é isso que nós estamos vendo no dia de hoje. O governo do Paraná, através da Secretaria da Fazenda, Secretaria da Agricultura, Investe Paraná e a Secretaria de Inovação, nós fizemos uma grande parceria para promover a oportunidade das telecoms fazer mais investimentos na área rural. Atualmente, a TIM está presente nos 399 municípios paranaenses, com oferta de tecnologia 4G e em 18 cidades com a banda 5G. O desafio agora é justamente expandir a conexão nas áreas rurais. A previsão é que 116 antenas sejam instaladas em 83 municípios paranaenses, atendendo 40 mil pessoas diariamente e mais de 2 milhões indiretamente. O Paraná divulgou os resultados da segurança pública do estado. Os índices foram os melhores dos últimos 5 anos. Foi por meio do combate ao tráfico de drogas que o estado do Paraná buscou reduzir os índices de criminalidade. 80% dos crimes cometidos na região estão relacionados ao uso ou à venda de entorpecentes. O aumento das apreensões são algumas das ações da Polícia Civil para enfraquecer o crime organizado. Só no ano passado foram 100 toneladas, 31% a mais que em 2022. Então, todo o foco da segurança pública passou a ser um trabalho integrado, da divisão de narcóticos, da divisão de homicídios, a polícia militar, um trabalho integrado para desbaratar essas organizações criminosas que são as responsáveis pela maioria dos homicídios. A gente analisa assim que esses integrantes de grupos criminosos, eles não têm apenas um homicídio ou 2 no ano. Muitas vezes eles têm 12, 13, 14. E a prisão rápida deles, a identificação e prisão rápida deles e desbaratar toda a
organização criminosa, tira o poder econômico e tira eles das ruas, o que, consequentemente, cai o número de homicídios e aumenta a solução. Após passar por uma reformulação nos últimos anos, a Segurança Pública do Paraná alcançou os melhores resultados em números de roubos desde 2019. Foram um pouco mais de 23.500 ocorrências em 2023, contra as quase 49 mil em 5 anos atrás, uma redução de 51%. Em relação a 2022, a diminuição representou 7,6%, em torno de 1.900 roubos a menos que os 12 meses anteriores. Com mais de 163 mil registros, os furtos também apresentaram queda de 8% em comparação ao mesmo período do ano anterior, representando 39 furtos a menos por dia. E nós colocamos mais policiais na rua, que se formaram em setembro do ano passado, graças à contratação do governo do estado, que fortaleceu a corporação. Então, 94 municípios do estado do Paraná que tinham um policiamento compartilhado, hoje passam a ter também um policiamento específico nas suas regiões. Com isso, nós tivemos um acréscimo de viaturas na rua e, com isso, a diminuição do índice de criminalidade. Até 2018, o Paraná estava entre os últimos colocados no índice de solução de crimes no país. Atualmente, o estado é o primeiro colocado. Entre os resultados desse trabalho de investigação e punição dos culpados está a diminuição de homicídios dolosos. Com cerca de 1.800 casos, é o segundo menor índice desde 2009, atrás apenas de 2019. Bom, de modo geral, é toda a reestruturação que houve nas polícias, né? Foi remodelada toda a segurança pública, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar. Então, isso fez com que ocorresse uma integração efetiva entre as polícias e a prova é os dados. Estamos trabalhando também com bastante inteligência, com bastante planejamento, bastante tecnologia que nos propiciam aplicar o efetivo nos locais, nos horários onde há maior incidência de crimes. O estado do Rio Grande do Sul vai implantar mais 28 novos centros de atendimento para pessoas com autismo no estado. Com esses novos espaços, o estado gaúcho passará a contar com 51 centros de atendimento em saúde voltados às necessidades específicas das pessoas com transtorno de espectro autista. Lançado em 2021, os centros chamados de Te Acolhe representam uma retaguarda assistencial e de suporte técnico-pedagógico às equipes dos municípios por meio dos centros macro-regionais de referência. Os centros regionais, por sua vez, são destinados ao atendimento dos casos severos e graves. Estamos aqui, às portas de termos quase 60 centros de atendimento distribuídos pelo Estado, criando uma nova política pública que, como disse a Arita, tenho absoluta convicção, independentemente de questões políticas, de alterações de governo, haverá de permanecer como outros bons programas continuaram acontecendo independentemente de governo, como é o caso do PIN, que foi aqui trazido, o Primeira Infância Melhor. O Bernardo foi diagnosticado com autismo precocemente. Graças a ter começado o tratamento cedo, ele conseguiu avanços e hoje defende iniciativas como a do governo do estado. Diagnóstico precoce e tratamento são muito importantes para nós. Isso tudo foi feito com o empenho da minha mãe, que está aqui, que é uma pessoa maravilhosa e que é presidente da Rede Inclusiva, no início dos anos 2000, numa época em que ela teve que pagar tudo, porque o plano de saúde não cobria, porque o SUS também não cobria os tratamentos, e nesse contexto, eu devo dizer, tivemos muito progresso nesses últimos anos, e eu gostaria de agradecer, nesse caso, ao nosso governador Eduardo Leite, porque iniciativas como o Te Acolhe, de fato, são muito importantes para nós, são um baita avanço para nós. O Detran de Santa Catarina está padronizando atendimentos. O órgão lançou novos manuais de procedimentos que vão uniformizar as atividades em todo o estado. Os manuais são divididos em 4 áreas: veículos, CNH, multas e penalidade, exame prático e direção veicular. Os documentos fornecem de forma prática orientações detalhadas e claras para os funcionários do departamento, garantindo que todos estejam alinhados com os procedimentos estabelecidos. Assim, as regras são iguais. Havia muita divergência nas atividades e no desencontro das atividades.
Então foi feita uma reunião de todo o conhecimento que existia nos 4 macroprocessos e aí surgiu os manuais de procedimentos do Detran. O órgão recebia muitas reclamações com relação à falta de padronização nos atendimentos que são terceirizados. Agora, cada área terá a mesma atuação em qualquer região do estado. Muitas vezes o atendente que está chegando não recebe toda a informação. Agora ele tem um manual. E o manual a gente fez de uma forma assim muito prática. Tem a parte teórica, porque a maioria do nosso trabalho depende da legislação federal. Então tem a parte teórica e tem também aquilo que a gente chama do antiburro, a prova do burro, ou seja, o desenho, que é para não ter a interpretação de quem lê. Então isso dá segurança para quem está atrás do balcão atendendo, chega aquele camarada e diz assim, dá um jeitinho, aí ele vai dizer, não, está aqui. Mas dá segurança também para o nosso cliente e para o nosso credenciado, que muitas vezes quem está atendendo, não foi com a tua cara e eu vou arrumar dificuldade. Então nós vamos padronizar. Eu tenho absoluta certeza que esse manual ele vai representar um antes e um depois do Detran. E o governador, por levar isso tão sério, ele está fazendo isso por decreto. Ou seja, vai ter que estar no balcão de todas as unidades do Detran esse manual. Nós vamos publicar também no site para que todos tenham conhecimento de como é feito o processo e assim o Detran dar o que ele vende, a segurança nos trabalhos. Além dos manuais, uma série de melhorias e padronizações estão sendo realizadas nas unidades de atendimento espalhadas pelo estado. Os credenciados, que são as autoescolas e os locais de vistoria veicular, também estão recebendo capacitação e padronização para melhorar o atendimento ao catarinense. Para que quem precise do Detran tenha um atendimento humanizado, cordial, respeitoso, até porque paga a taxa, até porque são catarinenses. Então, é uma autarquia que está nos dando resposta de muitas coisas. O que precisava? Precisava manualizar isso, deixar critérios, como é que faz com multa, para uma região não fazer de um jeito, a outra faz do outro, conforme o sabor, conforme a orientação de quem comanda lá. Carteira de motorista, autoescola, enfim. Então, disciplinou isso tudo. Em meio à emergência de saúde declarada pelo surto de dengue, a cidade do Rio de Janeiro abriu o primeiro polo para tratar pacientes com a doença. O número de casos registrados nas primeiras 4 semanas deste ano representa um recorde. O Rio de Janeiro abriu o primeiro polo de atendimento para pacientes com dengue em meio a um surto da doença. O posto fica localizado em Curicica, na zona oeste da cidade. A capital carioca decretou emergência de saúde pelo número impressionante de casos de dengue. Nas primeiras 4 semanas de 2024, foram registrados mais de 262 mil casos prováveis, um número 4 vezes maior do que no mesmo período do ano anterior, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Achei maravilha deles ter botado um polo, né? Porque para a população acho que fica bem melhor, porque os hospitais não estão dando conta, não. Se nada for feito, tudo indica que vai piorar, não é? Existe hoje um surto declarado de dengue. A coisa é muito séria. De acordo com a Prefeitura, outros 2 polos foram abertos nos bairros de Campo Grande e Santa Cruz, também na Zona Oeste, região que concentra os maiores números de casos da doença. São os primeiros de um total de 10 previstos, inicialmente, no plano de contingência da Prefeitura para o enfrentamento da epidemia. As autoridades reforçam os pedidos para que a população acabe com pontos de água parada, cubra caixas de água e faça o tratamento adequado de piscinas. Estima-se que 75% dos focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, encontram-se nas residências. Em janeiro é um período que tem muito chuva, é um período que se agrava, né, esses problemas. Então a população também tem que demonstrar interesse por sua própria saúde. Porque não adianta eu também estar fazendo na minha casa se meu vizinho não fizer, deixar a piscina dele destampada. A Prefeitura vai inaugurar outros polos de atendimento na cidade ainda esta semana. Com as mudanças climáticas, a Europa passou a ter verões ainda mais intensos. As altas temperaturas geram preocupações para a realização de alguns eventos dos Jogos Olímpicos. O
O verão europeu nem sempre é reconhecido por um calor extremo, mas as altas temperaturas geram temores para a saúde dos competidores nos Jogos Olímpicos de Paris. Uma pesquisa publicada em dezembro analisou o risco de uma onda de calor de 2 semanas que poderia superar o recorde histórico registrado em 2003 na capital francesa. Nos últimos anos, Paris tem vivido uma série de verões com temperaturas recordes. Em julho de 2019, a capital francesa registrou 42,6 graus, um novo pico sem precedentes, de acordo com o serviço meteorológico Météo France. Os organizadores dos Jogos, que começam em 26 de julho, dizem estar conscientes dos riscos climáticos e realizam simulações para analisar a possibilidade de transferir eventos ao ar livre para horários antes ou depois do meio-dia e fugir do calor excessivo. Os espectadores também são uma preocupação, já que provavelmente vão ter que esperar em filas para entrar nos locais de competição. Outro ponto de preocupação é a Vila Olímpica, cujos apartamentos foram construídos sem ar-condicionado, como parte dos esforços para estabelecer novos padrões ambientais para esta edição. Os blocos de apartamentos possuem sistemas de resfriamento geotérmico natural, além de persianas, áreas arborizadas e ventilação natural. As autoridades turcas atualizaram o balanço de mortos no terremoto de fevereiro de 2023. Juntando as vítimas na Turquia e Síria, o tremor foi responsável por aproximadamente 60 mil mortes, o mais mortal desde 1970, quando um terremoto no Peru matou 67 mil pessoas. O terremoto que sacudiu o sudeste da Turquia em fevereiro de 2023 deixou 53.537 mortos e 107.213 feridos no país. O balanço atualizado foi divulgado pelo governo turco nesta sexta-feira. Segundo o governo da vizinha Síria, país em conflito há vários anos, 1.414 pessoas morreram em áreas sob o controle de Damasco devido ao terremoto que aconteceu em 6 de fevereiro de 2023. E fontes no norte da Síria afirmaram que 4.537 morreram nas regiões controladas pelos rebeldes. Os números elevam o total de vítimas a quase 60 mil, o que faz deste o terremoto mais letal desde o tremor em 1970 no Peru, quando morreram 67 mil pessoas. O balanço anterior da Turquia era de menos de 51 mil mortos. As autoridades turcas anunciaram os números atualizados às vésperas do aniversário da tragédia, que afetou 11 províncias no sudeste da Turquia e 14 milhões de pessoas. Quase 39 mil imóveis foram destruídos pelo terremoto de 7,8 graus de magnitude e pelos tremores secundários. A Turquia disponibilizou mais de 215 mil contêineres de metal para abrigar 691 mil pessoas que perderam as casas. E você vai ver a seguir, Santa Catarina terá voo direto para o Panamá, destino em curta viagem aos Estados Unidos e Caribe. Geladeiras mais baratas devem sair do mercado. Nova regra do governo federal deve atender critérios de eficiência energética. Norma vai atingir o bolso do consumidor. É depois do intervalo, voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Venha conhecer a Elevato Garopaba. Você vai encontrar mais de 15 mil acabamentos para a obra ou reforma dos seus sonhos. Elevato. Sua casa, nossa causa.
A Casa Azul é uma clínica de psicologia e neurodesenvolvimento infantil especializada em transtorno do espectro autista. Estamos preparados para atender você e sua família num ambiente lúdico e acolhedor. A Casa Azul está no centro de Garopaba. Procure por Casa Azul Garopaba no Instagram e venha nos conhecer. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Santa Catarina agora conta com voo direto para o Panamá. O destino encurta as viagens com saída de Florianópolis aos Estados Unidos e Caribe. A companhia aérea Copa Airlines será responsável pela rota. Serão 3 voos por semana a partir de 25 de junho entre a capital catarinense e o destino que serve como conexão para cidades do Caribe e da América do Norte. A iniciativa é vista como positiva, já que o voo é sem escalas no Brasil. Impacto muito positivo, num primeiro momento, por você abrir, desenvolver as fronteiras de Santa Catarina com a América do Norte. Voos que normalmente poderiam demorar 18 a 20 horas, com 1, 2 conexões, vão ficar 10, 12 horas de distância, vão tornar o turismo norte-americano muito mais acessível para Santa Catarina e o turismo do catarinense muito mais acessível para a América do Norte. Então você tem um ganho de tempo, tornando o destino mais acessível e com certeza um ganho de preço também, tornando essa passagem mais barata e os destinos mais acessíveis para todos. A nova rota também faz parte das estratégias da companhia, que já opera no Brasil, em ampliar a oferta de destinos no país. Isso tudo faz parte de um plano de longo prazo da Copa, um compromisso com o Brasil primeiro. A Copa já opera no Brasil há mais de 20 anos e é natural um crescimento pelo nosso modelo de negócio e esse compromisso de atenção ao país. Santa Catarina reuniu aí alguns esforços muito interessantes de todo o ente civil organizado, seja com o governo, seja com o próprio mercado e, claro, o nosso forte apoio. Primeiro, num turismo emissivo, ou seja, o catarinense que vai ter hoje uma porta de saída muito mais eficiente às Américas, mas também o grande objetivo de promover Santa Catarina lá fora. Promoção essa que a Secretaria de Estado do Turismo já vem trabalhando com o trade. Só nesta temporada de verão, a projeção do governo do estado é de um aumento de 146% no número de turistas estrangeiros. Então tudo depende agora do mercado, tudo depende agora das pessoas e do trabalho que nós nos comprometemos juntos com a empresa aérea. Então tem uma relação de compromisso do governo do estado, do aeroporto e do trade turístico em dar dinamismo nessa promoção, né? No comportamento de roadshows, de feiras de negócios, para que a gente possa juntos fazer toda essa relação comercial e termos esses resultados. Hoje anunciamos 3 rotas, né, 3 voos semanais, né, e a tendência é que, se isso der certo, a gente comece a ampliar esses voos. E eu tenho certeza que Santa Catarina é um mercado está pronto, é um mercado preparado para que isso possa acontecer. Será a nossa primeira experiência nessa conexão com o mercado americano e o mercado do Caribe. Então nós temos aí muito trabalho para fazer, mas já fizemos um grande planejamento, agora colocar em execução e esperar esse primeiro voo a partir de junho desse ano. O voo da Copa Airlines para a capital catarinense sairá inicialmente com 3 frequências semanais, às terças e quintas e aos domingos, com saídas às 3h23 da tarde do Panamá no horário local e chegada ao Aeroporto Internacional Hercílio Luz à 00h20. O voo de retorno partirá de Florianópolis a 1h25 da madrugada, chegando ao Panamá às 6h30 da manhã, às quartas, sextas e segundas-feiras. Todas as opções com capacidade para transporte de até 160 passageiros. Então vamos pensar no passageiro catarinense que nos assiste. Se ele quisesse ir para Havana, por exemplo, ou ir para a Colômbia, por exemplo, ele teria que ir até Guarulhos ou alguma outra porta de saída internacional para daí sair do Brasil. O que é a dificuldade que isso envolve? Ele teria que pegar um voo doméstico aqui em Florianópolis, por exemplo, ir para Guarulhos,
fazer um novo check-in e somente lá em Guarulhos fazer um processo de imigração de saída do Brasil. Esse é o primeiro ganho, ou seja, você já faz o processo de imigração de saída daqui. E na volta você também tem um grande ganho, porque ao invés de você fazer Panamá-Guarulhos, ter que retirar a sua bagagem, redespachar numa companhia aérea doméstica para daí chegar a Florianópolis, você vai fazer isso direto. A nossa expectativa é de um crescimento grande na movimentação dos nossos aeroportos ao longo de 2024. 2023 foi um ano especial, né? Um crescimento de mais de 18% de número de passageiros, um crescimento de mais de 25% na movimentação de cargas aéreas. E nós queremos mais, nós não estamos acomodados, acreditamos que nós podemos crescer ainda mais ao longo de 2024. A Rússia vai deixar de importar bananas do Equador. O anúncio foi feito pelo Serviço Russo de Vigilância Veterinária e Fitossanitária, que atribuiu a decisão à detecção de um inseto devastador. Segundo a imprensa russa, 9 em cada 10 bananas importadas pelo país vêm da nação sul-americana. O Serviço Fitossanitário também aplicou a mesma medida a algumas flores equatorianas importadas pela Rússia. As restrições surgem depois que o presidente equatoriano Daniel Noboa anunciou em 10 de janeiro que aceitava a oferta dos Estados Unidos de trocar equipamento militar soviético antigo por armas americanas de nova geração, no valor estimado em cerca de 200 milhões de dólares. Washington explicou que as armas trocadas com o Equador seriam enviadas à Ucrânia para apoiar as suas tropas na frente contra a Rússia. O acordo bilateral despertou a indignação de Moscou, que afirmou que o Equador está contratualmente obrigado a não transferir este equipamento a terceiros sem ter obtido o acordo do lado russo. Noboa, nascido nos Estados Unidos, defendeu há poucos dias o direito do Equador de transferir essas armas, que, segundo ele, nada mais são do que sucata. O governo do Rio Grande do Sul realizou o leilão da concessão do Cais Mauá, um dos símbolos da capital gaúcha. O certame, realizado na B3, em São Paulo, teve uma proposta do consórcio Pulsa RS, que vai administrar o cais pelo período de 30 anos, com investimentos previstos de mais de 350 milhões de reais para a ampla revitalização e qualificação do local. O próximo passo da concessão será a assinatura do contrato em data a ser definida. A partir da assinatura do contrato, a gente tem aí até 6 meses para que sejam desenvolvidos os projetos e comecem as obras, as intervenções na revitalização dos armazéns. Serão 350 milhões de reais de investimento apenas na revitalização das áreas do armazém, construção do muro com um novo sistema de proteção contra as cheias, e a partir das entregas que forem efetuadas ao longo dos próximos anos de cada etapa dessa revitalização, é que o parceiro privado vai poder então receber a estrutura das áreas das docas, onde ele terá propriedade para o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários que ajudam esse empreendedor privado, esse parceiro privado, a viabilizar economicamente todos os seus investimentos. O trecho concedido será da usina do gasômetro até a estação rodoviária de Porto Alegre, com extensão de 3 quilômetros e área de 181 mil metros quadrados. O vencedor da licitação terá o compromisso de, nos 5 primeiros anos de concessão, reestruturar o patrimônio histórico com os armazéns tombados e pórtico central e revitalizar as docas. Na edição do Show Rural deste ano em Cascavel, no Paraná, os visitantes puderam conhecer a exposição ambiental Caminho das Águas. O espaço buscou fortalecer a importância do uso consciente da água. Uma grande maquete ao ar livre mostra as diferenças de como ficam os cursos dos rios, desde as nascentes, quando são e não protegidas pelas matas ciliares, e os impactos que a falta da preservação causam na qualidade da água. A ação de educação ambiental é uma parceria entre a Sanepar e o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná. Essa proposta de mostrar a maquete representando os dois caminhos da água, um sem a preservação, sem mata ciliar, sem proteção de nascente, né? E a consequência dela, né? E também contrapondo o outro lado, com uma mata ciliar conservada, né? Com uma água de boa qualidade, com a nascente protegida, né? A gente traz também sistema de tratamento de efluentes domésticos como uma alternativa aí para o produtor rural,
poder instalar na sua propriedade, é de fácil instalação, né? Trazendo a importância do saneamento básico. A Eliane é produtora rural em Fernandes Pinheiro. Ela veio visitar a Show Rural e conheceu melhor o caminho e as formas corretas e ecológicas de tratar a água. Ela vai tentar implantar um sistema de tratamento de efluente na propriedade da família. Chamou a atenção a praticidade, é muito prático, muito assim, o problema que a gente tem lá na fazenda, que a gente tem as fossas, né? E sempre tem que chamar o caminhão para vir limpar e tem que esperar a fila. E isso aqui é uma coisa muito interessante, chamou a atenção mesmo. Muito bom, muito prático. Polui o ambiente, é muito legal mesmo. Vamos tentar ver se conseguimos montar lá na fazenda também. A maquete faz sucesso também fora do estado. Um grupo de visitantes de Santa Catarina, atendidos pela Epagre, foi conhecer de perto a iniciativa que busca conscientizar os agricultores e todos os que passam pela feira sobre os cuidados com as áreas de entorno dos rios. E nós temos essa intenção de justamente vir conhecer experiências que deram certo, e o que nos chamou a atenção justamente foi isso, que o trabalho com proteção de nascentes e efluentes nunca termina. E a ideia foi conhecer, e nos chamou a atenção justamente por ser um trabalho diferenciado, que já teve projeto piloto, está em análise, então para conhecer o que já deu certo para não começar do zero. Então esse foi o nosso interesse, e um trabalho muito legal, muito bonito. Estão de parabéns e esperamos que se expanda, né? Porque a ideia é que o nosso ambiente fique cada vez mais propício, melhor, para que a gente possa ter mais qualidade de vida. Hoje a gente, analisando num contexto geral, né? Nós recebemos da natureza uma água limpa e potável e devolvemos para ela, às vezes não muito adequada. Então a gente traz toda esse contexto, essa importância, e fazendo com que todo mundo reflita, né, as nossas ações do dia a dia. Uma portaria do Ministério de Minas e Energia deverá retirar de linha as geladeiras com menor eficiência energética. A norma também altera a média de preços para os consumidores. Publicada em novembro de 2023, a resolução divulgada pelo Ministério de Minas e Energia determina que refrigeradores com alto consumo energético sejam retirados de venda. Segundo o governo, a ação busca trazer mais eficiência energética para o país. Responsáveis por até 30% da fatura das residências, a expectativa é que a implementação desta medida resulte em uma economia de até 5% no consumo geral de energia elétrica. A eficiência energética ela pode ser vista como uma fonte de energia, né? Aquela energia que eu deixo de consumir, eu disponibilizo ela no sistema para outro consumidor, para outro cliente utilizar. E o custo disso é muito mais barato do que se o governo fosse investir para construir novas usinas, novas linhas de transmissão, novas subestações. Então, toda a ação voltada para a eficiência energética, ela tem um melhor retorno para o governo, né, e para a comunidade, enfim, como um todo, né? E você, agora, o Ministério exige que os fabricantes desenvolvam equipamentos eletrodomésticos com menor consumo, você começa a trabalhar o quê? Diminuir esse percentual que o eletrodoméstico tem na fatura de energia, ou seja, ele vai proporcionar uma redução no consumo de energia na fatura do cliente. A retirada desses refrigeradores menos eficientes ocorrerá em 2 etapas. Os equipamentos com consumo máximo de 85,5% deverão deixar de ser comercializados em dezembro de 2025, enquanto aqueles que apresentam consumo de até 90% terão a comercialização encerrada até 2027. Essa prática de retirada de itens de linha já ocorreu em outros períodos, como na substituição das lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, até a chegada das LEDs. Tal prática visa aprimorar o uso da energia. E assim é a indústria, isso movimenta a indústria, o desenvolvimento das indústrias que produzem eletrodomésticos, produzem bens para as pessoas. Isso movimenta, a gente precisa sempre estar melhorando e pensando como será o comportamento do planeta daqui a 30, 40 anos, em função do crescimento da população e pela demanda de energia. Na prática, eficiência energética quer dizer fazer mais com menos. Ou seja, quanto menos energia o equipamento gasta para fazer a mesma função, mais eficiente ele é. Isso pode ser percebido em qualquer eletrodoméstico, desde ventiladores até os refrigeradores.
Essas etiquetas fazem a classificação. Quanto mais próximo do A, com 3 sinais de mais, melhor o consumo. A geladeira, ela trabalha para tirar o calor dela, ali de dentro, e jogar para o ambiente, né? Então a gente tem o compressor, né? Que é o principal item dentro de uma geladeira que faz esse trabalho, que consome energia, né? A gente tem um gás lá atrás que vai auxiliar nessa troca de calor, né? Mas é o compressor que vai fazer esse gás circular, né? E com isso a gente tem essa troca de calor. Então, quanto mais eficiente for esse compressor, quanto menos energia ele consumir, né, mais para fazer aquela troca de calor, mais eficiente está sendo a geladeira. A portaria não exige que a população troque os refrigeradores que tem em casa. A norma é válida apenas para a indústria e as lojas que comercializam esses aparelhos. Mas isso também não quer dizer que todas as geladeiras deverão sair de linha. Segundo o Ministério de Minas e Energia, dos 25 modelos de refrigeradores de uma porta, apenas 8 não serão mais comercializados. Nessa loja aqui, por exemplo, de todas essas opções, apenas uma deixará de ser produzida. O gerente desta loja explica que apesar do refrigerador com a melhor eficiência energética ser mais caro, na média acima de R$ 4.000, o mercado deverá se ajustar com o tempo. Temos aí cerca de 35% a 40% dos nossos refrigeradores já com o selo de economia e alguns modelos já com a categoria inverter, que é o consumo mínimo, né? Isso é a melhor qualidade em relação ao consumo do que a gente tem no mercado. Então a tendência é que, efetivando essa portaria aí, a gente passe a ter ainda mais profundidade e, em consequência, ainda mais preços competitivos, onde uma inverter, uma geladeira com o selo de economia máxima de energia, vai trabalhar cada vez mais parelho com o preço de uma convencional frost-free vendida hoje. Com a nova regra, os refrigeradores mais baratos, que são aqueles que acabam gastando mais, irão sair de linha. Em Santa Catarina, a Celesc, que é uma das concessionárias do sistema elétrico, tem desenvolvido alguns programas que auxiliam com subsídios à troca de equipamentos. Se o nosso cliente ele não conseguiu trocar a geladeira, substituir a geladeira, a gente continua com os programas Sou Legal, Tô Ligado. É o nome do nosso programa, onde ele faz a troca dos refrigeradores de alto consumo de energia por modelos inverter, né? E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias você confere no nosso site pixtv.com.br. No Cinepix, coladinho aqui ao Pix News, você confere o filme Nossa Canção de Amor. E a gente se encontra amanhã ao vivo, a partir das 8 da noite. Boa noite para você, obrigada pela companhia e até amanhã. Pix TV é conteúdo todo dia.